Muito bem, nesta aula nós vamos continuar os dispositivos constitucionais e até do Código Tributário Nacional, ou seja, a respeito dos impostos da competência privativa dos Estados e Distrito Federal. Vimos nas aulas anteriores o ICMS com todos os dispositivos constitucionais e agora vamos estudar o nosso ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos a eles relativos. Este é o nosso ITCD. Muito bem. Para que a gente possa fazer um paralelo, o nosso ITBI municipal é sobre as transmissões onerosas de bens imóveis ou direitos a eles relativos. O nosso ITCD, que vamos ver agora, o ITBI vamos ver depois, é um imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos a eles relativos. Este é o nosso ITCD. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no texto da Constituição e depois comentarmos detalhes importantes. Vamos lá. ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos a eles relativos. Ele está previsto no artigo 155, inciso 1º e parágrafo 1º da Constituição, e no artigo 35, parágrafo único, 38 e 42 do CTN, relativos ao antigo ITBI de competência dos Estados e DF, recepcionados pela atual Constituição Federal. Muito bem. Só para que a gente possa entender o porquê dessa recepção dos dispositivos constitucionais do antigo ITBI, eu vou escrever um pouquinho a respeito da origem do nosso ITCD, para que você possa entender por que os dispositivos relativos a outro imposto da Constituição passada foram recepcionados por este nosso ITCD. Então vamos lá. O nosso ITCD surgiu, na verdade, existia na Constituição passada o antigo ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto incidia sobre 3 tipos de transmissões. As transmissões causa-mortes, as transmissões por doação e as transmissões onerosas. Então, do antigo ITBI, da Constituição passada, o que o constituinte da nossa Constituição atual fez? Pegou estes 2 fatos, essas 2 matérias tributáveis, e criou o nosso ITCD de competência dos Estados e Distrito Federal, só com um detalhe, agora incide sobre quaisquer bens, não só sobre bens imóveis. E nestas transmissões onerosas, o Constituinte criou o ITBI, continuou sendo chamado ITBI, só que agora de competência dos municípios, sobre os quais, portanto, sobre bens imóveis e transmissões onerosas, compra e venda de bens imóveis. Portanto, minha gente, por isso é que os dispositivos do antigo ITBI, previsto no Código Tributário Nacional, foram recepcionados, tanto com relação ao ITCD, quanto com relação ao ITBI de competência dos municípios. Porque ele foi uma cisão desse imposto no antigo ITBI que deu origem aos 2 atuais impostos sobre transmissão no Brasil, o ITCD e o ITBI. Muito bem. Então, diante disso, vamos conhecer os detalhes recepcionados pelo Código Tributário Nacional,
e vamos também conhecer os dispositivos constitucionais. Vamos lá? Vamos lá para o nosso slide, para continuar a nossa dispositivo constitucional com relação ao nosso ITCD. Vamos lá. Fato gerador. Transmissão dos bens ou direitos a eles relativos por motivo causa-mortes, herança ou legado, ou por doação. Herança quando o indivíduo é herdeiro natural e legado quando alguém recebe uma parte da herança de quem não é herdeiro por opção, né, de testamento. Então, herança ou legado ou transmissões por doação. Nas transmissões causa-mortes ocorrem tanto os fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários. Ora, como é que funciona isso? Vamos lá. Voltando para mim, depois agora eu vou fazer um esqueminha, um desenho de uma situação mórbida, né? Mas para que você entenda como é que funciona essa questão dos fatos geradores do ITCD. Imagine que o indivíduo, por uma infelicidade qualquer, veio a falecer. Morreu o indivíduo. Morreu o indivíduo. Está levitando aqui, né? Morreu o indivíduo. Muito bem. Ao morrer o indivíduo, ocorre a abertura da sucessão. A abertura da sucessão é a morte. Coincide com a morte. Abertura da sucessão. Exatamente. Ora, mas vamos imaginar que abre-se o processo de inventário e a família, e depois pelos herdeiros, e será repartido o patrimônio do indivíduo entre quatro herdeiros, herdeiro A, B, C e D. Mas o indivíduo só tem um apartamento. É o único patrimônio dele, não tem mais nada, não tem dinheiro, não tem mais nada, só apartamento. É um único bem a ser partilhado entre 4 herdeiros. O que acontece? Ocorrem tantos fatos geradores quantos forem os herdeiros ou legatários. Então, nesta hipótese, ocorrem 4 fatos geradores do ITCD, embora seja um único bem a ser partilhado. Então, esse é um aspecto fundamental no que diz respeito ao nosso ITCD. Muito bem. Voltando para mim, e voltando para o texto constitucional e para o texto do Código Tributário Nacional, quem é o contribuinte desse imposto, do nosso ITCD? Cuidado, o Código Tributário Nacional, que estabelece normas gerais relativas a esse imposto, ele determinou que o contribuinte é qualquer das partes envolvidas. Aí você vai dizer assim, mas isso é uma anarquia, vai cobrar de quem quiser. Lógico que não. A lei de cada estado vai determinar quem é o contribuinte. O sujeito passivo tem que estar previsto em lei, seja contribuinte ou seja responsável. Só que o Código Tributário deu uma flexibilidade para o legislador, deu uma competência para o legislador para ele determinar em cada caso quem vai ser o contribuinte. O legislador do Código viu aquele monte de matérias tributárias, falou, eu vou deixar isso para o legislador, vamos dar uma liberdade para o legislador estabelecer quem vai ser o contribuinte, mas ele tem que se fixar em lei. Então vamos lá. O contribuinte é qualquer das partes envolvidas. Portanto, caberá ao legislador ordinário em cada estado determinar quem vai ser o contribuinte. Não é uma anarquia, cobra o que quiser, de quem quiser, tem que estar previsto na lei. E a base de cálculo é o valor dos bens ou direitos transmitidos. Esta é a base de cálculo do nosso ITCD.
Muito bem. Estes são os dispositivos recepcionados pelo do Código Tributário Nacional com relação ao antigo ITBI, mas existem dispositivos constitucionais importantíssimos. Eles estão no artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal, que determina para qual estado será devido o imposto. Muito importante esse nosso artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal. Nós vamos montar agora um quadro, vou desenhar um esquema, que, baseado no texto da Constituição, que disciplina para qual estado será devido o nosso ITCD. Então vamos lá, nós vamos fazer a seguinte tabela aqui. Nós vamos colocar aqui bens móveis e bens imóveis. Bens móveis e bens imóveis. Então, aqui, bens móveis e bens imóveis. Isso tudo de acordo com o artigo 155, parágrafo 1º da Constituição, é dispositivo constitucional, importante. Aqui nós vamos colocar doação e aqui causa mortis. Ora, como é que funciona essa questão? No caso de bens móveis, se for doação, o imposto é devido para o Estado, quando eu coloco Estado, DF também, né? Para o Estado do domicílio do doador. Embora normalmente até não seja ele o contribuinte, a maioria das leis estaduais colocam como contribuinte o donatário, quem recebe, mas ele é devido para o Estado do domicílio do doador. E se for causa mortis, será devido para o Estado onde se processa o inventário. Onde se processa o inventário. O inventário ou arrolamento, né? Onde se processa a sucessão, onde foi aberto o processo de sucessão, inventário ou arrolamento. Agora, se for bens imóveis, ele será sempre devido para o estado da situação do bem. Seja causa mortis ou seja doação. Então, isso é o que determina o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º do texto constitucional. Muito importante. E mais, se alguma coisa ocorrer no exterior, tinha bens no exterior, faleceu no exterior, alguma coisa ocorreu no exterior, cabe à lei complementar federal regular essa matéria, lei complementar essa que ainda não foi publicada. Muito bem, esses são os aspectos importantes com relação ao ITCD. E mais, voltando para mim, um outro aspecto importante. Esse imposto ITCD terá suas alíquotas
máximas fixadas por resolução do Senado Federal, o nosso ITCD. Legal? E, finalmente, vamos voltar para os nossos dispositivos com relação aos impostos. Vamos lá conhecer o último imposto rapidamente estadual, que é o IPVA. Então, vamos conhecer o nosso IPVA. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, não há norma geral estabelecida em lugar nenhum. O fato gerador é a propriedade sobre veículos automotores, a base de cálculo, o valor dos veículos automotores, e o proprietário é o contribuinte do veículo automotor. Este é o nosso IPVA. É importante chamar a atenção aqui para o fato de que não há norma geral para o nosso IPVA, mas o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, permite que os estados legislem plenamente para atender às suas peculiaridades, mesmo na ausência de norma geral em lei complementar federal. Certo? Então, estes são os impostos da competência privativa dos estados e DF, com os quais nós terminamos essa aula. E na próxima aula, vamos conhecer os impostos da competência privativa dos municípios. Até lá!